Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que visitou o seu povo e o libertou. Com este cântico, Zacarias, sacerdote, saudou a Deus e agradeceu o nascimento de João Batista. Zacarias cheio do Espírito Santo. E Zacarias se referia exatamente a essa visita do Senhor a Israel e a todo mundo, não pelo nascimento de seu filho, que era o precursor, o preparador para a vinda de Jesus, mas porque o Senhor teve misericórdia do povo e para salvar o seu povo, que somos nós, Ele nos visitou enviando o seu próprio Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se fez homem, tomou uma carne como a nossa, um corpo e uma alma como a nossa, permanecendo Deus, tornou-se homem para, visitando-nos, trazer a boa nova da salvação e, morrendo na cruz, nos pagar por nossos pecados, para nos redimir e nos dar a vida eterna. E com esta alegria que nós celebramos a Santa Missa de hoje. A missa, que é a renovação do sacrifício da cruz, está unida ao presépio. Quando olhamos o menino Jesus no presépio, nos enchemos de alegria, mas esse menino vai crescer e vai se oferecer em sacrifício pela salvação da humanidade, pela nossa salvação. De modo que Natal e Páscoa estão unidos. Presépio de Belém e cruz do Calvário estão intimamente unidos. Por isso nós celebramos o Natal com uma Santa Missa. Porque para nós o Natal não é uma festa do passado, mas ele se renova não apenas no 25 de dezembro, quando nós comemoramos, mas se renova em cada Santa Missa, onde Deus se faz presente, escondido nas espécies de pão e de vinho, mas está ali Jesus vivo e ressuscitado, glorioso, triunfante, vitorioso, para nos dar a vitória eterna. Mas na missa há uma morte mística, morte do Senhor, renovada e tornada presente em cada altar. Por isso, manjedoura e altar estão sempre unidos. Mas vamos agora então a Belém. E vejamos o que é que o Senhor nos diz através de Lucas, o evangelista, que teve contato com Maria e ouviu a narração dela mesma desses fatos que nós vivemos hoje e que nós revivemos e participamos. César Augusto fez um recenseamento. Era o grande imperador. Roma dominava praticamente todo o mundo conhecido. De uma ponta a outra do Mediterrâneo, eram os soldados romanos com a chamada águia romana que dava as ordens. E César Augusto queria saber quantas pessoas havia no seu reino. Era um momento de orgulho, vaidade, exatamente para saber quantos estavam sob o seu domínio. Depois esse mesmo imperador vai se colocar como Deus para ser adorado. Mas foi o orgulho de César Augusto, instrumento de Deus, para que Maria e José tivessem que sair de Nazaré e irem a Belém, que era a terra de Davi, do rei Davi, porque Maria e José eram da família de Davi e travaram aquela viagem difícil, custosa, pelo menos 3 dias de caminhada, no lombo de um jumento, parando, descansando, seguindo, nas escarpas, nas subidas e descidas, até chegarem a Belém. Deus governa todas as coisas. Deus é o Senhor da história.
acima da vontade do homem está sempre a vontade de Deus. Naquela época tudo confluía para a vinda do Salvador. E Deus fez tudo acontecer exatamente daquela forma. Mesmo aproveitando as vaidades dos homens, Deus então faz sempre a sua vontade prevalecer. Hoje na história ficamos assustados com tantas coisas ruins que nós ouvimos. Guerras, rumores de guerras, opressões, muitas vezes governos totalitários impedindo a prática da verdadeira fé, uma perseguição à igreja, ao nome de Cristo, uma infiltração muitas vezes da própria igreja, com tantos problemas que nós enfrentamos. Os inimigos nos batem de fora, nos atacam por dentro, e Deus está acima de tudo. Deus cuida de tudo. E Deus faz com que todas essas coisas, respeitando a liberdade humana, concorram para o bem daqueles que o amam. Isso nos dá um alento, nos dá uma confiança muito grande. Porque se nós olharmos do ponto de vista humano, parece que o mundo não tem jeito, ninguém mais se entende. O orgulho humano chega ao ponto máximo do homem se colocar no lugar do próprio Deus. Nós vemos cada vez mais aumentar os movimentos contrários a Cristo, contrários à igreja, movimentos satânicos, sobretudo no meio da juventude, Satanás sendo cultuado, sacrifícios humanos muitas vezes sendo realizados através das chamadas clínicas de aborto, dentre outros. E nós vamos vendo isso acontecer a cada dia, guerras para um lado, ameaças de guerras para o outro, a guerra urbana, pessoas passando sérias dificuldades, muita fome em diversos pontos do mundo, ameaças e ameaças de grandes confusões e dominações a nível mundial. Parece que tudo está perdido, mas para nós cristãos, nós confiamos em Deus e sabemos que Deus faz tudo concorrer para o bem, que Deus é o Senhor da história, e Deus vai deixando o homem a seu bel prazer, mas Deus está no controle de tudo, e Deus vai fazer sempre do mal, Deus vai sempre tirar um bem, e a vitória já é de nosso Senhor. Embora os homens achem que poderão ter vitórias, são simulacros de vitórias, ou no máximo vitórias passageiras, porque Jesus já venceu, já é o Senhor, Ele é o Senhor da história. Então nós nunca desanimamos e nunca podemos dizer que não tem mais jeito, que tudo está perdido, que esse mundo está perdido. Não, não está perdido, porque esse mundo pertence a Deus, o universo pertence a Deus. Cristo é o Rei de todo o universo e é o Rei de cada um de nós, Rei da nossa história, Rei das nossas nações, Rei de tudo, e Ele tem o controle de tudo. Porém, Ele respeita o ser humano na sua liberdade, até que chegue o momento do juízo, em que dele vai dar a cada um aquilo que lhe é devido. Portanto, cabe a nós confiar em Deus, cabe a nós nos santificar, buscar viver segundo a sua vontade, buscar viver o seu amor, e deixa Deus agir, e Ele está agindo. Façamos a nossa parte. Santo Inácio dizia, nós devemos fazer tudo como se tudo dependesse de nós, mas devemos confiar, sabendo que tudo depende de Deus. Os reinos sobem, crescem e se acabam. Onde está o Império Romano de César Augusto? Acabou. Depois vieram outros, também acabaram. Se estudamos a história, vamos ver o Império dos Egípcios, o Império da Babilônia. Onde está o Império de Alexandre Magno, que dominava tudo e a todos? O Império Chinês, o próprio Império dos Francos, tudo acabou. E a gente vai vendo, Napoleão faz toda aquela confusão, domina todos, acabou. Os homens crescem, aprontam suas coisas, dominam, mas chega um momento que tudo se acaba. Se nós vamos a Roma, vamos encontrar lá o Império Romano,
um monte de pedras. Onde era lá o Capitólio, pedras. Onde era o Senado romano, só pedras jogadas ao chão. Os templos todos quebrados. Alguns se aproveitou, se transformou em igreja cristã, mas tudo acabado. As termas acabadas. Os aquedutos não passam mais água, estão destruídos. E assim passa a história. Por quê? Porque Deus é o Senhor da história. O homem pode subir o que quiser, faça a sua vontade, mas um dia ele cai e ele se quebra. E assim a gente vai vendo, deixa os homens, Deus vai deixando, mas Ele é o Senhor. Isso deve nos levar a uma grande confiança nele. Com as ameaças que nós vivemos hoje, de dominação em toda parte, Deus está no controle. O que Ele quer é apenas uma coisa: o nosso coração, o nosso amor. Santo Agostinho diz: ama et fac quod vis. Ama e faze o que queres. Mas olhemos um outro ponto. Quando César Augusto ordena que se faça o recenseamento, ele era o imperador, tinha um domínio sobre as pessoas. E o que faz Maria e José? Obedecem. Obedecem à lei de um imperador, que era uma norma até fruto do seu orgulho e da sua vaidade. Mas ele era o imperador. Ele tinha uma autoridade. E Maria e José saem lá do norte, lá de Nazaré, e vão subindo as montanhas difíceis da Judéia para chegarem a Belém, uma cidadezinha pertinho de Jerusalém, mas fazem uma viagem longa, difícil, incômoda, custosa, com o agravante de Maria estar grávida, se arrastando, cansada, era jovenzinha ainda, mas estava cansada, mas fazem isso para obedecer. O imperador era a autoridade ali, e era a autoridade como representante de Deus. Se Maria não tivesse obedecido, Jesus não nasceria em Belém. Mas Maria obedeceu. Era uma ordem iníqua? Não. Era uma ordem contrária à vontade de Deus? Não. Era uma ordem que levava ao pecado? Não. Era uma ordem contrária à lei? Não. Então ele tinha autoridade, por isso se obedeceu. E Jesus vai dizer a Pilatos, lá no julgamento, quando Pilatos chama a atenção de Jesus, perguntando: não sabias que eu tenho o poder de te condenar ou de te libertar? E Jesus não contesta o poder de Pilatos, até de matá-lo. Nenhum poder teríeis sobre mim, se não tivesse sido dado do alto. E São Paulo vai nos dizer: não há poder a não ser que venha de Deus. Por isso, as autoridades têm poder sobre nós. Não só as autoridades civis, mas também, sobretudo, as eclesiásticas, têm poder sobre nós. E o exercício da obediência tem um limite, o limite da vontade de Deus. Quando se obedece a Deus na pessoa daquele que é o nosso superior. E nós não podemos desobedecer, a não ser que ali haja uma objeção da consciência. Quando a autoridade, qualquer que seja, nos ordena algo contra a fé e contra a moral. Aí nós temos que dizer o que diz São Pedro aos sacerdotes daquela época, que mandaram prendê-lo e proibiram de falar o nome de Jesus. Importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Portanto, quando a autoridade nos manda, obedecemos, e quando nos manda coisas contrárias à fé, aí temos que obedecer a Deus. Porque eles, nesse mandato, eles cortaram o elo de ligação com Deus. Mesmo aquelas autoridades injustas, mesmo as que levem uma vida mundana, não importa para nós. Importa essa obediência naquilo que não é contrário
a lei de Deus e a fé. Isso mesmo na igreja. Mesmo quando uma autoridade civil nos dá uma ordem que vai nos prejudicar na fé. Aí temos a chamada objeção de consciência. Importa antes obedecer a Deus do que aos homens. E esse princípio da obediência, que deve ser a Deus, é hoje muito contestado, porque o homem hoje parece que se libertou e se liberta de toda a autoridade, não quer que ninguém ordene qualquer coisa. Então a gente vai vendo uma tendência e o princípio de autoridade vai sendo destruído no homem moderno. E quando o princípio de autoridade é destruído, vira anarquia. E toda anarquia leva à tirania. E é o que nós estamos vivendo hoje. A tendência do mundo hoje é cair a humanidade na tirania, no totalitarismo, em todos os sentidos. Por quê? Porque houve uma espécie de anarquia. A chamada luta de classes, tão apregoada, levou os homens a não respeitarem nenhuma autoridade mais. E não respeitando a autoridade, não digo a pessoa, mas ao princípio de autoridade, porque o homem se tornou Deus de si próprio. Então vamos vendo que a autoridade vai usando da força, inventando muitas vezes leis iníquas para oprimir e dominar, exatamente como uma resposta a esta anarquia que foi criada. O problema é que nestas tiranias modernas, o homem vai sendo dominado e vai se tornando ou massa de manobra ou escravo de um sistema que é um sistema que tira toda a sua liberdade. Tudo isso por causa da perda do princípio de autoridade. A própria autoridade depõe esse princípio e a perda do princípio de obediência. E é uma pena que isso vá acontecendo também na igreja. E os maus vão crescendo cada vez mais, e aqueles que querem a verdade vão sendo oprimidos, maltratados, chamados de fundamentalistas, de retrógrados, de atrasados, porque em nome de uma falsa ideia de democracia ou de liberdade, só tem liberdade para errar, para fazer certo não. É algo assim absurdo. Maria Santíssima e José conheciam bem esse princípio de autoridade, por isso eles foram e obedeceram e foram a Belém para o recenseamento. Olhemos um pouco o nascimento de Jesus. Foi simples. A história do nascimento de Jesus, contada por São Lucas, é muito simples. É o Deus que se faz criança. Não há nada assim de extraordinário do ponto de vista humano. Poderíamos imaginar trombetas tocando, relâmpagos, muitos servos. Quando a lenda conta um pouco o nascimento de Buda, conta lá, 64 mil soldados aqui, 64 mil arautos ali, 64 mil virgens, 64 mil tocadores de trombetas, 64 mil aqui. Tudo, evidentemente, é uma lenda que eles têm, mas conta toda a coisa assim, com muita explosão de muito esplendor do ponto de vista humano, e tudo falso. E quando vemos o nascimento de Jesus na simplicidade, porque é assim Deus, nasce numa gruta, pobre, enquanto os homens rejeitaram, as pedras se abriram, está lá Jesus, uma gruta fria, suja, simples. E o que vemos lá na gruta? Um menino envolto em panos, recostado numa manjedoura, num presépio. Quando nós somos tão exigentes
das nossas coisas, rejeitamos qualquer sacrifício, olhamos a humildade de Jesus, nós ficamos envergonhados. Envergonhados. Se meditamos, uma vez uma senhora pediu a padre que desse para ela um método de meditação, um livro ou qualquer coisa assim. O padre disse: vá lá e medite o presépio. Vá lá e fique contemplando o presépio. Mas a cada dia você medite uma coisa. Medite lá as palhinhas, a manjedoura, o menino, Maria, José, o boi, o burro. E medite cada dia uma coisa. Tá bom, padre, vou meditar. 15 dias depois, a senhora voltou e o padre perguntou: conseguiu meditar tudo? E ela disse: eu meditei sobre as palhinhas durante todos os 15 dias. Eu não saí das palhinhas. E o padre entendeu que aquela palhinha que estava lá em volta, lá, recebendo o corpo de Jesus, aquelas palhinhas já diziam tudo, né? Diziam tudo. Imagina a gente deitar em cima da palha, né? Que dificuldade, né? Que dificuldade. Somos tão exigentes. Não como isso, não bebo aquilo, não durmo assim, durmo assado, né? Está muito frio, não aguento mais esse calor, né? Estou com fome, estou com sede, né? Muito barulho, muita chuva, muito sol, reclamamos de tudo, né? E a gente não olha as palhinhas de Jesus. Isso nos dá uma lição muito grande, né? De que nós devemos ser humildes e despojados, simples como Jesus. Não quer dizer que a gente vai para a palhinha, mas tanta coisa a gente pode fazer, né? Tantos sacrifícios no dia a dia podemos fazer. De tantas coisas nós podemos relevar, né? E parar de reclamar, né? E saber oferecer os pequenos sacrifícios do dia a dia. Um Deus se deita nas palhinhas de um presépio. E eu que faço? Com o meu orgulho, com a minha vaidade, com a minha intemperança, com minhas mágoas, o que eu faço? Um Deus deitado nas palhas. Vamos agora para o campo dos pastores, que não ficava muito longe dali, não fica, ainda tem lá a igreja dos pastores, muito bonita, por sinal, em forma de tenda. E a gente vai ver os anjos aparecendo aos pastores. Eis que vos anuncio uma boa nova que será para todo o povo. Nasceu na cidade de Belém o Salvador, o Cristo, o Senhor. E os pastores foram rapidamente. Deus que exalta os humildes. Deus que vem primeiro para os pobres. Esses são os primeiros a receberem o anúncio da boa nova, o anúncio da salvação, os pobres. E quando digo pobres aqui, não tem o sentido material também, mas não só, mas o pobre no sentido daquele que se abre e que se sente, que se esvazia de si mesmo e que se sente um nada, de que precisa de tudo e de que reconhece que tudo que tem é obra de Deus, é obra da graça. É esse pobre, não só do ponto de vista material, o que seria mais fácil, porque a cada dia está buscando se saciar, mas também do ponto de vista espiritual, moral, afetivo. Eu preciso de tudo, preciso de Deus. Então Deus dá a graça aos humildes e resiste aos soberbos, porque os humildes, os pobres, são aqueles que acolhem o anúncio do Evangelho, aqueles que realmente se entregam e que vão em busca de Deus que pode saciá-los. E recebem como graça
o canto dos anjos. Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens de boa vontade. A glória de Deus é que traz a paz. Poderíamos muito falar sobre a paz. No dia 1º de janeiro vamos rezar muito pela paz, é o Dia Mundial da Paz. Mas a paz que é a tranquilidade da ordem, como diz Santo Agostinho, essa paz só vai existir no mundo quando o homem se prostrar e der glória a Deus. Porque a primeira guerra foi feita contra Deus. Primeiro por Lúcifer e seus seguidores, e depois pelos homens, pelo pecado. Por isso a paz começa com a adoração, com o amor e com a gratidão. Adoração a Deus, reconhecendo o seu supremo domínio sobre nós, com amor, procurando nos entregar a Ele para o serviço, e com a gratidão por tudo que Ele nos deu e nos dá. Aí sim, nós teremos a verdadeira paz. E concluindo essa nossa reflexão, vamos de novo à gruta e vamos contemplar a chegada dos pastores. Vamos até Belém e vejamos o que o Senhor tem para nós, disseram. E foram rapidamente. A palavra em latim diz festinantes, foram correndo. E chegaram lá, prepararam seus presentes. Quando vai visitar uma criança recém-nascida, temos que levar alguma coisa. E foram, cada um levando os seus presentes. E diz uma piedosa história que ficou para nós, que chegando lá, cada pastor oferecia um presente. Um trazia um pouco de leite, outro um pouco de queijo, outro umas frutas, outros um pouco de azeite para a lâmpada, para a lamparina. E cada um levando os seus presentes cheios de alegria. E Maria ia recebendo a todos, ia recebendo os presentes juntamente com José. Mas tinha um pastor que não tinha conseguido levar nada. Era muito pobrezinho, ficou sem graça e ficava no canto lá olhando, enquanto eles iam dando os presentes, Maria e José iam agradecendo, e Maria recebendo o presente, mas eram muitos para darem presentes, e Maria segurando Jesus, como vou fazer? Então tinha aquele pastorzinho lá, que estava sem nada na mão, e Maria então disse, toma Jesus, e ele então ficou segurando Jesus, enquanto Maria recebia os presentes. Aquele pastorzinho que não tinha nada na mão, e porque não tinha nada na mão que o impedisse, foi ele que teve, o único que teve a graça de pegar Jesus no colo e receber Jesus. Então, só nós, quando nós nos despojamos de nós mesmos, quando nos tiramos de nós as vaidades, nossa autossuficiência, nosso orgulho, quando nós nos despojamos do nosso próprio eu, é que podemos receber Jesus. Mas enquanto estamos tão ocupados, tão preocupados com tantas coisas, nós não temos um lugar, não temos braços, nem coração, nem cabeça para acolhermos Jesus. Aquele pastor nos dá a lição, porque ele não tinha nada, ele passou a ter tudo. E é assim conosco. Quando nós não temos nada, aí Deus nos dá tudo. Por isso, nesse Natal, acolhamos Jesus em nossa vida e que essa noite não seja apenas uma comemoração de uma festa do passado que vai durar 2, 3 horas. Amanhã todo mundo acorda tarde, cansado, foi dormir todo mundo tarde, etc. E passou a festa. Não. Natal é sempre. Natal é todos os dias. O Natal é Jesus presente em nossa vida, não apenas nessa noite, mas presente todos os dias, em toda a nossa vida. Esse é um verdadeiro Natal. Que Deus nosso Senhor, então, com sua mãe e seu pai adotivo José, estejam presentes em cada casa na noite de hoje e permaneçam sempre. Amém.